Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode sentar. Nós estamos num período em que é conhecido como o período do Carnaval, a festa da carne. Também é considerado a maior festa do mundo. Quando eu vejo um texto como esse, nós vamos entender que na época do apóstolo Paulo existiam muitas dificuldades, principalmente por causa de cultos pagãos. Porque os cultos pagãos na época do apóstolo Paulo envolviam uma festividade que tinha alguns atributos, como por exemplo, prostituição. As pessoas se prostituíam dentro de templos para poder agradar determinadas divindades. Não é de se estranhar que uma festividade como essa, como eram os festivais antigos, atraíssem muitas pessoas, porque eram festas aonde as inclinações carnais estavam afloradas e eram satisfeitas, em prol de uma religiosidade, em prol de se agradar uma entidade, entre aspas, divina. O tempo passou, passaram-se as décadas, passaram-se os séculos, milênio, e nos deparamos com esse período que nós estamos vivendo, conhecido como Carnaval. E eu não posso deixar de notar as semelhanças. Alguém vai dizer assim: mas nós não estamos cultuando nenhuma divindade, nenhum deus pagão. Será que não? É só dar uma olhada na televisão, você passa, mostra nas reportagens, o tipo de alegoria que eles trazem para a avenida. Como foi dito aqui pelo presbítero Edson, zombam de Deus. Se não houvesse nenhuma característica, nenhum viés religioso nessa festividade, o porquê zombar de outras religiões? Como, por exemplo, um carnaval que teve onde zombaram do Senhor Jesus Cristo. Lembram disso? Em que alguém fantasiado de Satanás arrastava uma outra pessoa, ali representando a Jesus Cristo, arrastava pela avenida. Se não há nenhum viés de religião, o porquê zombar da religião? Uma outra coisa, eu não sou expert em música, não, longe disso.
Mas eu sei do poder que a música tem ao influenciar as pessoas. O tipo de batida é um tipo de batida propenso a causar um tipo de hipnose. Sim, para sugestionar as pessoas a determinadas atitudes. As pessoas ficam ali, o tempo vai passando, aquela batida continua, e as pessoas então vão sendo sugestionadas. Sugestionadas a quê? Nós vemos que o período de carnaval, o prefeito da cidade, ele entrega as chaves da cidade, isso é um símbolo, ao rei Momo, para que se haja o período do carnaval. Existe uma simbologia nisso. Embora o prefeito não tenha autoridade espiritual sobre a igreja nenhuma, mas é uma sinalização para as pessoas. Estamos dando uma pausa, agora tudo é permitido. Isso não é falado explicitamente, mas a impressão que se passa é justamente essa. As pessoas então vão para as ruas com o sentimento de que está havendo uma pausa no padrão moral delas, ainda que seja um padrão corrompido, mas mesmo esse padrão agora entra num estado de pausa. Eu vou poder fazer o que eu quiser. É algo de se chocar, porque as pessoas se entregam aos desejos carnais. É de assustar, irmãos. Esses últimos 2 dias estão sendo os piores dias para se trabalhar como eu trabalho. Ah, mas isso aí você quer espiritualizar tudo. E eu nem sou disso, vocês me conhecem. Não é espiritualizar tudo, mas irmã Andréia, quem tem um pouquinho de sensibilidade ao Espírito Santo, vai sentir mal. Não vai se sentir confortável e à vontade num ambiente desses. Ainda que você não esteja participando, esteja trabalhando, mas você sente um peso espiritual. E há, especialmente no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, algo estranho. Eu confesso para vocês que quando eu viajo, eu vou para outro estado. Quando eu volto, eu sinto uma opressão. Quando vem descendo ali a Serra das Araras, você já vai sentindo algo diferente, uma opressão. É o lugar. São os espíritos que estão atuando aqui. Quem tem um pouquinho de sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, sente isso. Sente ou não sente? Sexta-feira, sábado, horrível. Horrível. As pessoas zombam de Deus, estão na rua ali fazendo todo tipo de orgia, literalmente orgia. Irmãos, as pessoas estão tendo relações sexuais na rua igual cachorro, à luz do dia. Isso é uma afronta à santidade de Deus. Os seres humanos foram criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. E quando uma coisa como essa e muitas outras acontece, porque o inimigo faz isso com as pessoas, é uma afronta direta para Deus. Porque aqui está a palavra de Deus, que pede santidade aos seres humanos, que orienta os seres humanos a terem uma vida saudável, a ter uma vida digna, com padrões morais elevados, que esse padrão moral não é nosso, ele é divino.
E agora os seres humanos se encontram nessa situação deplorável. Isso é uma afronta direta ao Senhor. E acham que vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar. Tudo que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Eu falo isso sempre aqui. Sim. Há pouquíssimo tempo, todos os dias tínhamos notícias de tragédias. Todos os dias mais de 1.000 pessoas morriam por causa dessa pandemia de Covid-19. Digo a vocês que todas as famílias foram afetadas. Se ninguém morreu na tua família, mas alguém pegou e ficou mal. É verdade ou é mentira? Todos nós temos algum parente ou algum amigo, alguém que era do nosso círculo próximo de amizade, que morreu, foi ceifado por causa dessa doença. Irmãos, isso era para fazer as pessoas refletirem no tipo de vida que elas estão levando. Era, por exemplo, para as pessoas estarem de lutos e reflexivas sobre essas coisas por muitos anos, mas muito mal. Os corpos esfriaram nas tumbas. O povo já está na orgia, se entregando aos prazeres da carne e cultuando ao Deus desse século. Sim, porque essas coisas não agradam a Deus. E se não agrada a Deus, está agradando quem? Está agradando a Satanás. Está agradando a Satanás. E o pior é que, culturalmente falando, as pessoas dizem, é só uma brincadeira, vamos só brincar. Mas aí sai para brincar quase nu. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Que a pessoa beija na boca de 50 pessoas que ela nem conhece. Que brincadeira é essa? E as pessoas ainda pegam, vestem as crianças e ainda levam. É só uma matinê, não tem problema. Lembre-se, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar. Ensina a criança a curtir carnaval, você vai ver o que vai acontecer com ele quando ela crescer. Não mexam com as crianças. Protejam as crianças. Não está fácil, irmãos. As coisas que estão acontecendo na rua são coisas deploráveis. O apóstolo Paulo sabia disso. Quando ele vira para a igreja, ele está falando para a igreja, não está falando para o mundo. Rogo, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É óbvio que ele está fazendo aqui um paralelo com o culto do Antigo Testamento, onde se adorava a Deus. Pegava-se um animal e ia oferecê-lo em sacrifício, e quais eram os parâmetros? Esse animal tinha que ser perfeito, não podia ter mácula, não podia estar machucado, não podia estar doente, não podia ter mancha, não podia ser aleijado. Tinha que se pegar o melhor e oferecer a Deus neste culto. E agora Paulo faz esse paralelo: apresentem os vossos cultos com o mesmo princípio. Não sejam aleijados espiritualmente ou moralmente falando, não estejam sujos
moralmente falando e espiritualmente falando, mas apresentem o corpo de vocês. Essa conversa de que Deus só quer o coração, isso é conversa fiada. Apresentem os corpos de vocês. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram sacrifícios totalmente queimados ao Senhor, e a fumaça subia até as narinas de Deus, e Deus se agradava. Agora Paulo usa o mesmo paralelo: sacrifício vivo, por inteiro. Eu vou apresentar a Deus só o meu coração. Ei, até isso está errado. O coração simboliza o centro da nossa vontade. Ora, se você entrega para Deus o centro da tua vontade, você está entregando tudo para Deus. Essa conversa de que, eu vou ali na igreja, eu oro, eu canto e depois eu vou pular carnaval. Ei, esse tipo de culto Deus não aceita, Deus não recebe. Alguém vai dizer, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é amor? Ele é amor. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz no meu e no seu lugar, e para nos resgatar da condenação eterna. Isso é amor. Mas a justiça de Deus, ela vai recair sobre todos os homens e mulheres que rejeitarem o amor de Deus. É amor, mas acham que estão fazendo Deus de trouxa, zombando, blasfemando e brincando. Irmãos, teologicamente falando, a ira de Deus, ela tem dia e hora marcada. Deus não é como nós, que por causa de qualquer coisinha, estoura, xinga, briga, ofende, maltrata. Não, Ele não é como você e como eu. O Senhor é um ser infinitamente superior. Ele é Deus. A Bíblia vai dizer que há um lago de fogo que está preparado para o dia do juízo de Deus, para o dia da manifestação da sua ira. E quando esse dia chegar, e vai chegar, os homens terão que prestar contas de tudo o que tem feito, de tudo o que tem falado, de toda a zombaria, de toda a blasfêmia, de todos os atos que eles têm cometido, atos imorais, até criminosos, diante da presença do Senhor. Não pensem vocês que, mas está acontecendo tanta coisa e Deus não faz nada. Ei, tem dia e hora marcada, e quando esse dia chegar, muitos vão olhar para as montanhas e vão gritar: montanhas, montes, caiam sobre nós, porque não suportamos a glória do Senhor, daquele que vem, e vem para julgar, e ninguém vai escapar. Deixa, eles estão lá nas orgias, nas bagunças. E aqui não sai da minha mente um paralelo, porque eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Você poderia estar num bloco, você poderia estar na Marquês de Sapucaí, você poderia, mas você está aqui. Isso reflete muito sobre o tipo de pessoa que você é. Sim, você veio para a casa do Senhor. Enquanto o mundo está na orgia, está se desfazendo, nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Não pensem vocês que Deus não está vendo isso. Deus está vendo. Sim,
somos poucos, mas onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe por quê, irmã Néia? Deus não está preocupado com quantidade. Não. Quem se preocupa com quantidade são organizadores de festa, que cobram ingresso. E esses têm que preocupar com quantidade. Não importa quem vai entrar, o negócio é pagar. Igreja não. Embora que tem igreja por aí que tem gente que está preocupado, né? Mas não deveria. Porque Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Andai pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E no final ele vai dizer: muitos são os que entram por esse caminho e por essa porta larga. E o caminho de Deus? Eu tenho uma palavra, uma frase, na verdade, para vocês. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não pense que porque o mundo está na orgia, aquela sensação de que a maioria está ali no mundo e estão com as costas viradas para Deus, isso vai nos preocupar, não, porque sempre foi assim. Sempre. Poucos chamados, muitos escolhidos. Lembram de Elias? Elias, no meio daquela revolução em Israel, ele vai falar com Deus. Só eu restei. E o Senhor vai dizer: não, ainda tem 7.000 os joelhos que não se dobraram. O que eu quero dizer com isso? 7.000 no meio de uma nação. Mas eu acredito que aqui no Brasil ainda há 7.000. Nós fazemos parte desses 7.000. É um pequeno número, mas para Deus é muito, porque são o número daqueles que não se dobraram ao sistema desse mundo. Paulo vai dizer: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Só tem um jeito de haver uma transformação. É a transformação que parte daqui, da nossa consciência, do nosso entendimento, de nós entendermos e compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. E todos os dias buscarmos estar no centro dessa vontade. Sim. Aí o nosso culto será um culto perfeito, suave e agradável a Deus. Eu fico pensando em Caim e Abel, o primeiro culto registrado. Um chega com o coração limpo diante de Deus e oferece um culto que é aceito. O outro chega com o coração maculado, sujo, e o culto dele é rejeitado a Deus. Esse povo está na orgia todos esses dias, pior do que as mulheres e os homens, piores do que prostitutas e prostitutos. Porque as prostitutas e prostitutos cobram. Está pior. Aí quarta-feira vai todo mundo para as igrejas católicas, quarta-feira de cinza. Aí vai todo mundo para lá com a maior cara lavada. Ei, Deus não recebe o culto de Caim. Não adianta. Pode ir para a Santa Espírita, pode ir para a igreja católica, pode vir para a igreja evangélica. Não adianta. Se o coração não está em Deus, não adianta. Não adianta nada. Tem que pensar antes de fazer. Pessoas que rompem relacionamentos às vésperas do carnaval para reatar depois. O que significa isso, Marquinhos?
Não são poucos os casos, não estou falando de um caso isolado, não. São muitos. Tem aquela briga feia, aquela coisa, parece até que é combinado. Rompem antes, passa o período do carnaval, reata. Há miséria espiritual e moral. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Mas nós não seguimos o curso desse mundo. Enquanto o mundo está cultuando a Satanás, satisfazendo os prazeres da carne, nós cultuamos a Deus e apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não estamos aqui em êxtase, nós não estamos aqui sendo envolvidos por músicas que vão nos sugestionar, não. Nós estamos aqui sabendo o que estamos fazendo, adorando e louvando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Daquele que é o nosso Deus. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é fogo consumidor, e nós não tememos, porque Deus não trouxe sobre nós espírito de covardia, espírito de temor. O mundo sim tem que temer, o mundo sim tem que estar apavorado e com medo, mas nós não, porque nós fomos resgatados. Por mais que esse Deus seja tremendo e a nossa mente não consegue alcançar, aleluia, nós sabemos que podemos nos aproximar dEle. Sim, podemos nos aproximar dEle e poder dizer: Abba, Pai. É o tipo de intimidade, mais ou menos para você entender, é como um filho ou uma filha que chega para o pai ou para a mãe e vai dizer assim: papaizinho ou mamãezinha. Ou seja, é um tipo de intimidade próxima. Isso não veio de nós, veio de Deus para as nossas vidas. Nós não temos mais temor, nós olhamos para Deus e podemos dizer: papaizinho, estamos aqui. Esse é o nosso culto, essa é a nossa adoração. Enquanto o mundo se entrega aos prazeres, nós nos entregamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.